A primeira coisa que a Sarinha me falou hoje, ela acordou e disse: eu sou a bailarina Capuchina, um bombardeiro crocodilo. Tá todo mundo com esta merda na cabeça, pelo menos aqui em casa. A coisa pegou. Como é que você está, meu irmão aqui do canal de cortes, se sentindo abandonado provavelmente aí pelo nosso sumiço nos últimos 3 dias, 4 dias? Quanto tempo faz que a gente não se vê, hein? Pois é, na última segunda-feira, acho que eu vou deixar a depressão aqui pro canal de cortes, que é um ambiente um pouco mais maluco, né? Um pouco mais largado do que o canal principal, mas não é não, tá bom? Esse canal aqui é o meu xodó, eu tenho feito conteúdo aqui com muito carinho, porque, pra falar a verdade pra vocês, os números têm ficado bastante parelho, mas tem mais ou menos 3, 4 dias que eu não posto nada, nem no canal principal e nem nesse aqui, porque na segunda-feira o estado de saúde de mamacita, né, da minha mamãe se agravou consideravelmente, e aí eu fiquei bastante abatido. Tem dias que eu consigo superar a pancada, tem dias que eu não consigo, então estamos de volta tentando retornar com a nossa programação normal, tá bom? Não vou te dar detalhes porque não tem pra que você participar dessas coisas tão tristes e coisas e tal, ok? No programa de hoje, no caso neste vídeo, que é o primeiro aí do nosso retorno, sem edição aqui no canal de cortes, vou continuar a nossa saga de investigação e reação da performance da incrível Isabella Boscov com relação ao The Last of Us, a série, tá bom? Ela já fez o vídeo aí do terceiro episódio, tem 3 dias. Giga, cadê o cena do episódio 3 lá no canal principal? Sai hoje, tá bom? Vai sair inevitavelmente hoje. Tô começando pra aquecer aqui no Cortes e daqui a pouco no canal principal as minhas impressões. Por enquanto, as impressões da Isabella Boscov, que é muito mais inteligente que eu. Vem cá. Perfeito. Então o título do vídeo dela é The Last of Us temporada 2, EP3A. Mas eles não devem ser tantos. Pois é. Estou um pouco apressado, mas daqui a pouco eu tendo a realmente retardar, ok? Não no sentido... Você entendeu? Olá pessoal, estamos de volta com os comentários sobre The Last of Us. E é o The Last, né? Que tem uma coisa britânica, tem um charme ali, né? Hoje falando do terceiro episódio da segunda temporada. É isso. Um episódio de passagem ou de mudança de fase, talvez? Sim. E aqui é um ótimo momento para E eu vou fazer te falar, aquele aviso. ô Isabela, vídeo... então, teremos spoiler, é verdade, mas veja bem. Eu vi que, no geral, o pessoal ficou bastante desgostoso com esse episódio, não foi o meu caso, ok? Vi muita gente reclamando, Mago David Jones, quem mais que tava falando? Tinha muita gente dizendo, porra, que episódio fraquíssimo, que episódio... Não sei se o próprio Dave falou que desconsiderava bastante coisa com relação ao próprio Joel, que pra mim é o personagem mais importante da franquia como um todo. Muita gente reclamando do episódio, eu gostei. Já vou antecipar uma informação que eu vou ter que dar um jeito de entregar lá no canal principal. Começo me cagando por aqui no Cortes mesmo, tá bom? Eu gostei do episódio 3 e eu acho que ele é um bom episódio, primeiro, pra quem não gosta do segundo jogo. E segundo, o segundo depois eu falo no canal principal. Vamos continuar. Tem spoilers. Ok. Eu acho extremamente interessante como... Não é porque obviamente que esse episódio é a mais pura preencheção, né? Encheção e preenchimento de linguiça, ok? Tudo que acontece no episódio 3 no jogo dura 2 segundos. Certo, Chad? Tem um monte de eventos inexistentes ali, toda a palhaçada do Tribunal do Povo, a ascensão do Based Shed Preconceituish, meu novo personagem favorito da série, né? Que simplesmente se destacou e chamou pra si a causa da vingança. Melhor personagem. Disparado até agora, o velho do Preconceituish é o novo astro de The Last of Us. Parabéns pro Craig Mazin, que teve essa sacada aí de fazer um personagem tão incrível quanto ele. Receber essa atenção, ok? Esse cara nunca foi tão bem tratado, o velho do preconceito brilhando, né? Achei que eles sumiriam com esse cara, porque é um cara, porra, retrógrado, né, das antigas, patriarcado, filha da puta, preconceituoso, demônio. Mas no jogo, no jogo ele pede desculpinha e nunca mais você vê esse velho, né?
Agora, na série, porra, fundamental pra continuação da trama. Depois a gente fala disso mais. O contraste que o episódio faz entre o comecinho dele, em que a gente vê aqueles milhares de infectados em brasa queimando as portas de Jackson. Ó, esse monte de coisa, nada disso tem no jogo, tá? Lembrando que toda essa construção do que tá acontecendo em Jackson agora também é conteúdo exclusivo, se é que a gente pode dizer, né? Da série. O que acontece, cara? Pra mim, eu ia falar isso só no canal principal, mas é o mesmo assunto, então eu repito lá depois. O episódio 3 da segunda temporada de The Last of Us marca o rompimento final deste produto com o jogo. A partir daqui, tanto o Craig quanto o próprio Neil Druckmann já deixaram muito claro que eles não têm mais a mínima obrigação de descrever os eventos do jogo com fidelidade. É óbvio que eles já tinham indicado isso antes, mas nesse episódio... Porra, se não ficou claro pra você até agora, me deu uma sensação de The Boys, de The Walking Dead, quando de repente o showrunner fala, foda-se os quadrinhos, vou fazer o que eu quiser. Essa série, na minha visão, ela pode durar 3, 4, 5 temporadas, o tempo que a HBO precisar. A partir de agora, foda-se. Porque veja bem, se com uma curva de 2 segundos eles fizeram um filler de 50 e tantos minutos... Todas as cartas estão na mesa, ok? E o pior é que eu gostei, porque o episódio é bom, mas depois eu explico mais. O Tommy se despedindo do Joel, Olha lá. Com aquele relógio quebrado no coisa do relógio é legal. pulso dele, dizendo, por favor, diga a Sarah que eu a amo. Que também é muito bonito. A Ellie acordando no hospital, aquele caos dentro do hospital, ela revendo a morte, gritando desesperada, sendo tranquilizada, e daí corta para 3 meses depois. Cara, é isso, ó, é o que o Wizarding Bruno tá falando aqui no meu chat, agora me dando a honra de sua presença, o seguinte, um dia o produtor executivo acordou e falou, putz, eu tô precisando gastar um dinheiro à toa aí, tamo com muita verba de produção, né? 20 segundos depois, vou fazer um episódio de mais de 1 hora de duração que não conta nada com nada e não desenvolve porcaria nenhuma. E assim, é literalmente isso. Só que tem uma parada. Não desenvolve o material do jogo, ok? Em matéria de série, ele aprofunda o velho do preconceito Ishi, ele entrega uma série de outras cenas que, a meu ver, o jogo ficou devendo. Por exemplo, a despedida da Ellie, né, no túmulo do Joel, é infinitamente mais bonita na série do que no jogo. Não tem nem comparação. No jogo ela dá uma mexida na terrinha lá. Na série ela leva um grãozinho de café, tem todo um bagulho meio pôr do sol, sabe? Ficou uma parada meio gladiador. Só faltou a Ellie passar a mão no trigo, assim, sabe? Depois eu falo mais sobre isso. 3 meses depois, a primavera chegou. A Ellie não, Marquitos. Isso você sabe, né? Porra, a Ellie, 1000 aspas, né? 1000 aspas, porque você, infelizmente, você não tem como mergulhar de cabeça, porque tem a cabeça do Saitama no meio da piscina e você não consegue profundidade, entendeu? Como ela é rasa, bicho, e todo mundo falando que ela é uma baita de uma atriz. Ela gritando no começo do episódio. O que foi? Tudo bem? Já já você tá melhor. Tem sol, a cidade está sendo reconstruída, já parece... Bom dia, Ellie. Como é que você tá? Desculpa, Marquinhos. perfeitamente habitável de novo. As pessoas estão cuidando do gado, as crianças estão jogando beisebol no campinho. Mas ela é beisebol no campinho do apocalipse. Quer falar sobre isso? Ai, que merda, cara. O campinho de beisebol do apocalipse só pra psicóloga falar merda. Você tá ligado, né? Falou merda. Merda. Nossa, aquele discurso da Catherine O'Hara, depois a gente fala sobre isso. Sempre excelente do Craig Mazin é a maneira... Esse cara tá mandando bem mesmo. De assinalar aquele desejo intenso que as pessoas têm. O de recobrar a normalidade. Ok. O desejo de, se possível, esquecer o que aconteceu. Tá, eu posso aceitar essa premissa. O ser humano, ele tem uma necessidade de rotina, de retornar a uma suposta normalidade. Faz sentido, né? Então ele tenta estabelecer, sei lá, uma quadra de beisebol, um campinho.
É uma cena merda. É lógico que é uma cena merda. Mas tudo bem, vamos encarar essa desculpinha aí. Um sentimento que a gente conhece muito bem na nossa realidade. Não Ok. precisa de apocalipse ficcional para isso. Sim. Lembrem-se do pavor do transe que foi o início da pandemia. Você percebeu que Seattle tá atrás dela, né? Percebeu que cenografia de qualidade. E agora a maneira como a gente simplesmente pôs uma pedra por cima. É verdade. Como se não tivesse acontecido. Sim. E esse desejo... Não, e teve gente até que durante a pandemia também fingia que não estava acontecendo. Ia na rede social lacrar, se fazer de bonzinho, de guardião da virtude, ia escondidinho jogar futebol. Lembra do que eu tô falando, não? Goleirinho lá e tal. Garotinho espertinho. Gente É que teve gente que não precisou nem esperar passar pra fingir que tava normal, né? voltar à normalidade. Mas tudo bem. É a grande pedra no caminho da Ellie. O vídeo não é sobre isso, desculpe, Isabela. Episódio. Quando a gente corta para 3 meses depois, só agora a Ellie está saindo do hospital. O goleirinho espertinho ficou muito bom. Chute que o Manny deu nela deve ter ferido muito ela, deve ter pego o baço, o fígado, um rim. É porque 3 meses de hospital por causa de uma bicuda é brincadeira também, né, chat? Hein? Você vê que ela tava com um tubo. Na hora que ela acorda gritando, ela tem um tubo enfiado na costela. Aquilo ali foi grave, né? 3 meses de internação. Mas tudo bem. Como ela não é boba, ela está fingindo a mais absoluta normalidade para todo mundo. É porque no jogo também não tem essa janela de 3 meses, tá? Essa janela de 3 meses serviu para tentar reestabelecer a normalidade de Jackson e deixar meio que a Ellie fora do ar, porque também tem um outro evento canônico aí que precisa acontecer. Vocês sabem do que eu tô falando, né? A Dona Dina precisa dar uma cavucada por motivos de gestação. Vocês sabem do que eu tô falando? Depois a gente fala mais sobre isso. Ela disse que ela não tem dor nenhuma Não, mais. zero dor. Depois, quando ela estiver treinando com o Jesse, a gente vai ver que isso não é verdade. Ok. Ela ainda tem dor. Ela tá treinando a cara do Marquito, bicho, mas é aquela cena do boxe. E para Gale, a terapeuta que vai fazer a entrevista A final, pior personagem já feita na história da televisão internacional. Nossa, mas como é que pode botar uma atriz tão boa, ok? Que a Catherine O'Hara é genial, pra fazer uma personagem que só serve pra passar mensagem torta, falar merda e fumar maconha. É só pra isso que ela serve. Mas beleza. antes de ser decidido se a Ellie pode ter alta mesmo, ela parece ser a pessoa mais razoável do mundo. Tá falando da psicóloga? Ela é razoável? Não. Você tá falando da Ellie, né? Perdão. Claro que eu sinto falta do Joe. Ele Sim. É a Ellie, né, Marquitona, mentindo e tentando passar uma... era muito importante para mim, Ok. mas o último momento que a gente passa com uma pessoa não deve definir todo o tempo que a gente passou com ela. Perfeito. Isso é óbvio, é a maior mentira. Esse último momento vai decidir tudo na vida da Ellie daqui para frente. Tô de boa. É porque aquele último momento a Isabela talvez não saiba, né? Porque ela não tem as informações do jogo. Se pelo menos isso do jogo for seguido, aquele último momento não é o último momento, certo? Eles ainda têm uma reconciliação na varanda que você vai ficar sabendo mais à frente no jogo. Agora, não sei se também mais à frente na série, acredito que sim. Porque pelo menos os... Ai, matei um pernilongo. Porra, tava me enchendo o saco. Mas pelo menos os momentos mais relevantes do jogo têm sido, né, levados à tela, ainda que com atraso, né? Por exemplo, qual foi a nota do meu beijo? Aconteceu na barraca agora, vocês viram, né, no episódio 3, que é uma cena canônica, é uma cena do jogo também. Então eu acredito que essa coisa do momento final não definir, blá blá blá, talvez faça sentido mais pra frente, mas também na vida real não define porra nenhuma, tá? O último momento que você tem com uma pessoa nunca vai ser o definidor de toda a experiência. Imagina isso aí. Boa, tá tudo bem, mas é óbvio, assim que ela dá as costas pra Gale... Essa cena no corredor, eu acho que o Craig Mazin tentou passar uma espécie de transformação, né? É que como a expressão facial da Bella Ramsey é tipo uma piada, desculpa, tá bom? Você não sente muito essa coisa dela indo da falsa normalidade diante da psicóloga pra psicopatia vingativa que ela deveria estar demonstrando no final ali. O semblante dela muda, é o que a gente vê. Não muda porra nenhuma, né? O que muda é a iluminação. A cara dela permanece uma batata. Perdão, sai. Quando ela caminha pelo corredor do hospital, a caminho da casa do Mas Joe. muda muito pouco. Mas não é um negócio assim que...
na porta da casa, todas as flores que foram colocadas ali em homenagem Outra coisa que a gente não vê no jogo também, se não me falha a memória. à memória deles, já estão murchas, a casa vazia. Eu achei que, no geral, o Joel foi muito mais honrado na série do que no jogo. Tanto pela forma como ele é executado, quanto com relação ao que acontece depois. Essas sequências e a Marquito chorando, segurando a roupa dele e tal. Tem muita coisa aqui. As flores na frente da casa, eu pelo menos não lembro de nada disso no segundo jogo, sabe? Então, no geral, eu acho que o Joel foi mais respeitado na série. Eu vi que muita gente tá reclamando por conta da fidelidade e, ó, reclamação 100% nerdola. Se você esperava que fosse fiel ao jogo, você tem toda a razão. Eu, como odeio o jogo e acho uma merda, o segundo jogo, claro, eu tô achando as melhorias muito bem-vindas, entendeu? Aquele silêncio imenso, só o assoalho e o range, enquanto ela anda para lá e para cá. Para todo lado tem os lembretes de uma vida que foi interrompida, assim que tudo que estava acontecendo nela tivesse sido concluído. Sim. E eu quebrei na cena em que ela encontra a roupa. Cara, não tem como quebrar nessa cena. Desculpa, Isabela, desculpa, chat. Infelizmente, a atuação da Bella Ramsey, ela é um agente incapacitante para que você se emocione. Desculpa, cara. Desculpa. Eu provavelmente teria chorado também fosse uma interpretação melhor. Não, eu não consigo ver essas nuances em tão poucos elementos tão mal distribuídos num rosto tão pouco expressivo. Desculpa, chat. Perdão, cara. Tem todo o tema, né? A música tá tocando, a construção da cena, a fotografia é boa, mas a protagonista não me tira nada. E olha, pode ser. Talvez seja um pouco da antipatia que eu tenho, não pela pessoa, mas pela situação que se formou graças à escalação dela. Mas, no geral, eu também não consigo concordar com ela atuando, não tem jeito. A roupa do Joel no armário e cheira a roupa para sentir o cheiro dele e desaba por dentro. O buraco que ela tem dentro dela agora é uma coisa assustadora. Não é legal falar essa coisa do buraco das pessoas, viu, Isabela? Achei que você foi indelicada. Porque independente da sexualidade... Tô brincando, perdão. Esquece essa piada. Eu nunca falei isso, vamos lá. E a gente sabe que a única maneira que ela consegue imaginar de preencher esse... Falar do buraco assim é tão indelicado, né, Chay? Vazio imenso que ficou dentro beleza, dela com vingança. Vamos lá. Antes de dizer que a primeira tentativa da Ellie de conseguir isso é uma tentativa razoável e sensata, Sim. Eu vou fazer aqui uma observação, porque muitas pessoas ficaram consternadas, horrorizadas com o fato de o corpo do Joel ter sido arrastado daquele chalé até Jackson. Mas o que vocês sugerem? Eu não entendi. Qual que seria a outra solução? Jogue em cima do segundo cavalo? Também é uma boa opção, né? Mas acredito que por conta do frio e sobrecarregar o animal, eu não achei isso aí horrível. Vocês acharam horrível? Não vi nada demais, tá bom? E não levado em lombo de cavalo. Pois é. Eu sei, a imagem é chocante, parece ser um desrespeito, mas a alternativa poderia ser muito mais chocante, poderia beirar o grotesco. Um corpo em que o sangue não está mais circulando, naquele frio polar. Se o Joel tivesse sido colocado no lombo do cavalo, ele teria chegado a Jackson congelado no formato da cela. Então, e congelando o cavalo consigo. Não, tô falando besteira, é besteira. Acho que, eu não achei que a cena ficou ruim, não, cara. Teria sido de uma E também era o Pedro Pascal, foda-se, né? Sabe? Se fosse, porra, o Joel do jogo... Ah, bota um trono, sei lá, embrulha ele pra presente, faz qualquer merda. Agora o Pedro Pascal, por mim, arrastava sem o pano. Ah, nem embrulha, vai. Bota aí uma corda no pé dele e sai levando essa... O que chegar em Jackson, chegou. Os pedaços que chegar, nós enterra. Seja o que Deus quiser. Dignidade. Entrega, confia. Terrível. Aquele momento de colapso emocional da Ellie, cheirando as roupas do Joe, é interrompido pela Dina, que chega com uma oferenda de paz. É feia a Dina, né? Um Tupperware cheio de cookies. Porque ela diz o que ela vai contar agora para Ellie, vai deixá-la com muita raiva. Ela já sabia de tudo. A Ellie pega um cookie e come. Aí a Dina diz que ela sabe os nomes da maior parte das pessoas que estavam no grupo que assassinou o Joe, sabe aonde fica a base deles... Sabe qual o nome da milícia a que eles pertencem? WL alguma coisa, né? O Liberation Front, alguma coisa assim, WLF, né? Os Lobos.
e conjetura que, como ela nunca mais ouviu falar dos lobos desde que o Eugene mencionou para ela que tinha E milícias ainda vem esse episódio do Eugene aí pela frente, se prepare, hein? pequenas espalhadas ali pelo oeste, ela imagina que eles devam ser um grupo muito pequeno mesmo. Eu até aí estou achando que o raciocínio dela confere. Sim. O Craig Mazin, como um excelente roteirista, não faz a ele dizer, tá bom, eu aceito as suas desculpas. Depois de ouvir todas essas informações, o que a Ellie faz? Ela simplesmente empurra o Tupperware com os cookies para Dina, que pega um cookie e come. Ninguém precisa de diálogo expositivo quando tem outros recursos ainda mais eficazes à disposição. Bom, por influência da Dina, elas procuram primeiro o Tommy, que diz que o assunto tem que ser levado à Maria, que diz que tem que ser Precisa fazer todo o conclave, né? Puta palhaçada. discutido em plenário. Que também nunca aconteceu no jogo. Com a cidade toda, e daí o conselho vai votar. Mas porque no jogo, se não me falha a memória, parte 5, apenas o Tommy, a Marquito não. No jogo é a Ellie de verdade. No jogo a Ellie vai falar com o Tommy fala, porra, dá um tempo aí que não sei o que lá. E o Tommy, ele pica a mula na frente, né? É isso no jogo, tô falando besteira, chat? Quem vai pra Seattle é o Tommy. A Ellie vai atrás depois com o rabo pingando. Tô falando besteira? Eu acho que é isso. Se vai votar se um grupo de 16 A minha memória é um negócio falho, né? cidadãos deve ser enviado a Seattle. Olha o conselho de notáveis, olha que beleza. Uma tábua tem que naquela mesa tem que ter um de cada etnia, de cada cor, de cada... Porque em Jackson agora eles representam a ONU, entendeu? Então as organizações das nações tem que estar todas ali. Todas, não importa que acabou o mundo. Todo mundo, a suruba tem que estar plena. Para executar. Uma pena que o índio tirou a pena da cabeça, viu? Achei sacanagem isso aí. Senti falta da representatividade da pena. Faltou ali, não sei por que tiraram. Preconceito com o representante dos povos originários, mas beleza. Os assassinos do Joel. A gente vê 3 posições bem distintas exemplificadas ali. A primeira posição que a gente vê é a da normalidade. A cidade sofreu muito, teve muitos mortos, a gente não sabe se essas 16 pessoas voltariam, então, olha, meu coração tá com a Ellie e o Tom. Mas aqui tem uma questão também, depois a gente vai aprofundar no canal principal, tá? Não sei quantas pessoas morreu, foda-se, ok? Não sei quantas pessoas se fuderam, não muda nada. O único que foi eliminado por outro ser humano que entrou aqui e fez o que quis foi o Joel. O restante das pessoas que morreram foram mortas por infectados. Caralho, não tem de quem se vingar, certo? Foi uma fatalidade, foi uma situação de invasão de zumbi, certo? Acabou. Agora, no caso do Joel, você tem o único cara que entrou um ser humano ali, executou e foi embora dando risada, foi o Joel. Então o falecimento do Joel é um assunto específico, é único. Não tem comparação com as outras mortes que aconteceram. Mas depois a gente vai, vamos lá. Mas não, a gente não deve sair. Segunda posição, vamos ser superiores a tudo isso e simplesmente perdoar. Também é uma tentativa, lógico, de voltar à normalidade ou mais ainda de enfiar a cabeça dentro da areia. Pois é. E tem a terceira posição, exposta de maneira muito agressiva pelo Seth, que é uma pessoa que a gente está percebendo agora que tem muita raiva dentro dele também. Simplesmente o MVP. O melhor personagem da série até agora é o Chad Base de Preconceito-ish, que fique claro isso aí, hein? Não conheço a história do Seth, gostaria de conhecê-la. Ninguém conhece, Isabela. Esse boneco aí passa uma vergonha no jogo e some. Nunca mais ele aparece depois. Simplesmente é um NPC aleatório que não quer dizer porra nenhuma. Talvez na wiki do The Last... Deve ter, né? Porque se você se aprofundar na lore e tal, não sei o quê... No jogo ele só faz aquela merda e some. Depois ele pede desculpa, entrega os preconceitos e acabou. Agora, na série ele é importante, sabe por quê? Eu te explico, Isabela. Porque o Craig Mazin e o Neil Druckmann são 2 machistas. É por isso que eles deram destaque pra esse cara tão antiquado, retrógrado, patriarcado maldito, sabe? Só pode ser isso. No outro extremo, se a gente não obrigar essas pessoas a pagar pelo que elas fizeram, elas vão voltar. Porra, ele levanta, ele dá uma esbravejada, um puta discurso fudido mesmo.
de vingança, tá ligado? Chuck Norris. Vocês vão ficar olhando, aí o cara entrou aqui, comeu o cu do Joe, ninguém ia fazer nada, hein? Bando de vítimas. Ele ainda senta putão. Eu falei, caralho, que velho maravilhoso. A Marquito olha pra ele, ela fala, pô, esse velho é foda mesmo, hein? Caralho, aquele dia que nós brigamos, tô arrependida. Ah, tá? Ela fica com peso na consciência. Aí vai ser pior ainda. Não fica, mas é parecido com isso. E, finalmente, a Ellie tenta um discurso conciliador. Não façam isso por mim, não façam isso por mim. É um fake attack, né? Ela tenta ali fazer uma coisa singela. Ah, eu não quero vingança, eu quero justiça. Com o zóio vermelho, vidrado, mas... Joel, façam isso por justiça, Pois é. façam isso por nós. Pessoas que não se conhecem não se apoiam. Pessoas que se conhecem e vivem Cara, juntas. e nessa hora, o fato de que ela é uma má atriz até que é bom, né? Faz bem pra cena porque fica perceptível que ela tá mentindo. Só que é óbvio que ela tá mentindo porque o texto diz que ela tá mentindo, mas numa segunda camada também é perceptível que ela tá sendo falsa porque ela não tá conseguindo... Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Existe o fato de que é pra ser uma mentira, mas fica mais mentiroso ainda porque ela não é uma atriz tão boa. Então a cena fica boa. Têm de se apoiar umas às outras. Mas não cola. Faz Sabe parte. essa história de que a gente está condenado a repetir a história porque a gente nunca aprende com ela, a gente se esquece dela assim Sim. que possível? Sim. Pois é. E claro, eu acho que tem um outro componente aí também. Todo mundo sabe que o Joel tem um passado bem tumultuado, um passado violento. Passado lindo, não tem nada demais no passado dele. E o raciocínio geral é de que A não ser que seja o Pedro Pascal. esse passado veio ajustar contas com ele. Ok. E não é justo que a cidade inteira pague por isso. Também acho uma posição compreensível. Mas o que é interessante aqui é o misto das duas coisas. Ok. É uma combinação do fingir que A nada votação é mó barato, né, cara? Puta, que papagaiada do caralho. aconteceu com Jackson, com o não me ponha no meio dessa briga. E eu disse que eu acho que esse é um episódio de mudança de fase De transição, né? do jogo, digamos assim. Ela tá certa, é justa. E isso, talvez esse episódio tenha sido uma das principais coisas que faltaram no jogo. Sinto muito, ok? Você que queria fidelidade ao jogo, você que gosta do segundo jogo, primeiro que a gente já não concorda aí que eu acho o segundo jogo a história uma merda, ok? E segundo, você sabe que algumas coisas são meio atropeladas por conta do ritmo e talvez até da necessidade dinâmica da gameplay, ok? Você precisa continuar jogando, você ficar enxertando cutscene. Agora, na série não tem gameplay, bicho. Eles podem realmente, se já, na minha visão, já houve o rompimento, tá? Já houve uma libertação aí. Se o Craig Mazin quiser continuar enxertando coisas do nível que ele enxertou nesse episódio, a meu ver, são bem-vindas. É justamente porque agora está dito, bom, Jackson vai continuar tocando a vida dela, não tem mais nada pra gente ali. E agora em tese, o Tommy fica pra trás. Ele vai aparecer em Seattle também, né? nós vamos Não é possível. mudar de cenário. A gente vai para outra paisagem, para outro trecho nesse enredo. Sim. Eu vou repetir aqui algo que eu já havia dito, que é, eu não joguei o jogo, não vi gameplay e não jogarei e não verei gameplay. Não é só até o final dessa temporada, é até o final da série. É até o final da vida, provavelmente, porque, pelo que eu percebi, ela não tem o menor interesse no jogo e é um direito dela, beleza? Mais uma vez eu repito, a série é um produto do entretenimento que precisa ser capaz de se resolver em si mesma. Ninguém tem a obrigação de ter jogado, de ter isso, de ter aquilo. A série se chama The Last of Us. Pra você assistir a série, você precisa assistir a série. É só sentar, clicar na porra do negócio lá e já foi. Lógico Entendeu? que quem joga ou jogou o jogo não consegue deixar de fazer comparações e de comentar Mas ninguém é obrigado a fazê-las. Você tá certa. essas diferenças entre série e jogo. Mas eu acho que, nesse quesito, vocês estão muito bem servidos aqui no YouTube. Tem muita gente habilitada a fazer. É verdade. Inclusive, nós estamos juntos. Quem quiser acompanhar comigo, eu vou sempre comparando e mostrando aqui e ali, mas porque, né? Quando a memória me permitir, é uma coisa que faz diferença. Mas ninguém tem obrigação. Isso.
Eu decidi ver a série simplesmente nos termos dela. É isso aí. Justiça seja feita diante da recusa do Conselho por 8 votos a 3 de enviar esse destacamento de 16 pessoas até Seattle. A Ellie A não maioria absoluta, né? faz onda ali na reunião, não. Ela fica na dela e, lógico, ela toma a decisão que a gente sabia que ela ia tomar. Ela vai sozinha procurar a Abby. E ainda mete o canhão na bunda ali pra ver se dá um tiro no butico, né? A própria Dina fala pra ela, caralho, você vai botar um 38 virado pro teu cu? Esse é o seu plano de vingança? Bota um 38, E os lobos. Ainda bem que a Dina mas sabe é gosto, né? Cada um faz o que quiser também. que ela vai fazer isso e decide se juntar a ela, porque a preparação que a Ellie Era uma piada, ela tava levando só arma, o arsenal do desespero. fazendo para sair Sim. até Seattle é um caos. A Dina é uma pessoa muito mais prática, muito mais organizada. É mais inteligente também, né? Bota a ordem na casa, diz o que precisa ser levado, o que não precisa ser. Ela tem um senso de prioridades que a Ellie não tem. A Ellie é impulsiva, por mais inteligente que ela seja, e ela não consegue pensar adiante. E aí vem uma das partes mais intrigantes desse episódio. O que é aquele povo estranho? A porra dos Serafitas, não é isso, chat? É um outro clã cultista, fanático, horroroso também, que nesse primeiro episódio aí meio que surgem com uma aparência de vítimas. Mas acho que no fundo eles são tão filha da puta quanto qualquer outra facção. Tô falando besteira? Não tenho certeza, tá? Segura aí. Todo mundo vestido com umas roupas que parecem de saco, os homens todos carecas, as mulheres... Aquela coisa de cultista de não usar tecnologia, de tentar viver como era antes do apocalipse e tal. Puta, uma proposta extremamente manjada, né? Clichê, já deve ter tido em, sei lá, em 200 outras séries, mas é esse tipo de facção aqui, dá dó deles nesse começo, mas depois você vai ver que tem uns lá também que dá uma raiva do caralho. com as tranças enroladas na cabeça, aqueles cortes ali no rosto, falando de uma profeta cujos ensinamentos eles seguem, e o pai dizendo para a filha pequena... Ó, e agora eu vou chutar porque eu não tenho certeza, tá? O chat talvez consiga me confirmar. Não é no meio dessa facção aí que surge a criança trans? Tô falando besteira, chat? Não tenho certeza, tá? Eu preciso rever as cutscenes, eu vi só uns pedacinhos e tal. Eu acho que todo o arco é no meio dessa turma aí, né? Que é pra ter aquele conflito do e o cultista com... Esse Neil Druckmann lacra pra caralho, né? Os dois personagens que a gente está acompanhando... Não, porque eles tentam viver um estilo de vida mais tradicional, e aí dentro dos Serafitas surge a criança Fanta. Neil Druckmann, é legal. grupo, Ele é muito bom, né? Não sei pra quê. que muito mais do que o martelo que ele acabou de dar para ela, a segurança que ele quer Atualmente, ok? Atualmente, ele já foi bom. proporcionar vem de outra coisa, da distância. Ó o martelão. Ele dá a entender que eles estão fugindo da guerra. Que guerra? E daí, lógico, depois daquela belíssima passagem toda que lembra muito game, tem muito feeling de game, com a saída da Ellie e É sensação de gameplay, hein? da Dina, de Jackson, a maneira como elas vão percorrendo paisagens diferentes, aquela parada linda no cemitério. Com... É linda mesmo, tá? Toda essa sequência é extremamente poética, tem uma fotografia absurda. A questão dos campos aí, eu acredito que seja trigo, eu tô chutando, pode ser qualquer outro mato, mas vai te dar uma sensação de gladiador mesmo. Sabe quando o Maximus Decimus Meridius tá andando e você vê só a mão dele passando nos campos de trigo e tal? A meu ver, muito perceptível, né? Foi algo que eu senti o tempo todo. E é outra cena que não existe no jogo e que ficou, mas muito melhor na série. Desculpa. Pra ficar perfeito era só tirar o Marquito e pôr uma L de verdade. Mas você tem aí esse bloqueio, né? Essa coisa que não tem como superar, que é a presença da Bella Ramsey, desculpa. Um capim balançando no vento no final do dia. E como a cada corte a gente está numa Mas é paisagem bonito. diferente, eles conseguem resumir uma jornada muito grande em uns poucos segundos, em menos de 1 minuto. Ali. Sim. E daí elas vão dar na mesma trilha em que aquele povo estranho estava caminhando. E o que elas encontram é um massacre que foi isso aí. perpetrado ali. Eu não sei se esse povo vai voltar à história ou não, mas eu acho que Eles vão.
Infelizmente, Isabela, se prepara que eles vão dar muito trabalho ainda. Com tanto cuidado na caracterização deles, essa decisão de adiantar até um pouco da mitologia deles, é bem possível que eles não parem por aí, ainda bem, porque é bem interessante. E eu não sei se a palavra foi usada de maneira metafórica ou não, mas quando eles vão ser atacados, a menina pergunta para o pai, são demônios? E ele diz, não, são lobos. E tudo isso acontece a uns 15 quilômetros de Seattle. Mas você entendeu qual é que é, né? Elas ficam horrorizadas com o que elas veem, crianças mortas de maneira brutal, todo mundo morto pelas costas. Sim. Mas vão ali, pocotó, em cima do cavalo. Pocotó muito gostoso, hein, senhora? Com todo respeito. Chegam a Seattle, olham a paisagem da... Elas chegam a Seattle numa tela verde nojentaça. Nossa senhora, que merda! Olha, vocês estão vendo o recorte do cabelo da coitada da Dina, não? Hein? Vocês estão vendo esse chroma key de $1 milhão de dólares? Olha esta bosta. Olha que bagulho medíocre, velho. E quando elas viram de costa pra fugir, é pior ainda. Tem umas paradas que você fala, pra quê? Mas por qual motivo vocês estão submetendo os dois personagens aqui a uma situação tão estúpida, cara? Um episódio que deve ter sido caríssimo, sabe? Você caga ele com o aerolito do Chapolin no final. Olha que merda. Cidade que um dia foi enorme, cheia de edifícios. Olha lá, as duas colocadinhas ali, sabe? Parece um recorte do Instagram. E agora está abandonada a natureza. E por muito pouco, mas muito pouco... É ruim, hein? Elas não são avistadas pelo Manny, que está fazendo vigia. É o Manny também que, se seguir a história do jogo, já empacota, né? Essa bosta aí desse personagem não dura muito, não. No alto de um dos prédios. A impressão que Mas elas vamos ver, né? têm pelo silêncio e pela quietude é que não tem quase ninguém em Seattle. Sim. E elas dizem, não deve ter muitos lobos mesmo, né? E daqui a pouco vai ter menos ainda. A frase é boa. A Alice, a Marquitona, né? Se fazendo de fodona é legal. Caramba, o susto que eu tomei quando eu vi aquela tropa vindo, blindados. E a tropa da diversidade aí. Com ponto .50 montado. Porra, as Nações Unidas caminhando lado a lado, tá ligado? Pô, legal demais. No topo dos blindados. É. Aquele monte de soldados e soldadas Soldados e soldadas, hein? Side by side. super armados, super equipados, marchando ali pelas ruas. Eles, elas e elos. Por favor, eles são muito mais fortes, muito mais organizados do que eu jamais poderia imaginar. Sim. Ainda bem que não foi um grupo de 16 para lá, porque 16 pessoas nunca passariam despercebidas. É verdade. Em duas, elas têm ainda uma chance de se notar o quanto tem de gente ali. Então, mas assim, pra quem já jogou, né, e aí vocês estão ligados nisso provavelmente, devagarzinho vai chegando o elenco todo principal que tá em Jackson. O Jesse já tá por aí, o japonês. O Tommy tem que chegar, não é possível que ele não esteja em Seattle, porque ele é imprescindível para tudo que vai acontecer aqui. Os eventos têm muita consequência para ele, né? E a presença dele para todos os personagens envolvidos. Então, já vai chegando um aqui, o outro ali. Se esconder. Mas eu acho que a coisa vai ficar muito feia e eu tô com muito medo pelas duas. É capaz que eles mandam a Maria no lugar do... Puta merda, não faz isso comigo, irmão. Mas eu tô achando que o Tommy, que tava tão preocupado com a Ellie, na hora que notar que ela foi embora, será que ele não vai atrás? Com certeza, você realmente manja das coisas, Isabela. Você deu no ângulo essa daí, hein? Que isso é melhor ou pior do que se ele não fosse. Azar Gosto dele. muito dessa alternância de ritmos que a gente já tinha visto na primeira temporada de The Last of Us. Episódios em que montes de coisas acontecem, coisas brutais, apavorantes, e daí episódios que parecem mansos. Porque esses episódios mais lentos, com menos acontecimentos, dão pra gente... Cara, eu não acho que a Maria vai pra Seattle no lugar do Tommy. Eu não tô falando isso, tá? Mas se ele aparecer com ela na garupa, não me surpreende. Hein? Deixei o Based Shed preconceito ishi
tomando conta de Jackson e trouxe minha esposa, porque só ela que manja de mapa, de navegação pelo mato e tal. Sem a minha esposa eu jamais chegaria aqui. Oportunidade Sabe, de não? observar coisas, de entender A mulher do Tommy que no jogo é loira, naturalmente, vocês sabem disso. coisas a respeito dos personagens que no meio da ação a gente talvez perdesse. Claro. E a propósito disso, eu recomendo lembrar do momento em que o Tommy diz a Ellie Tommy. que o Joel, no lugar dela, já estaria meio caminho de Seattle, só Sim. se fosse para salvar alguém. É verdade. Se fosse para matar alguém, não. Porque cada vez que ele perdia alguém, ele achava que era culpa dele e quebrava por dentro. Cansei de ver isso, diz o Tommy. Se você gostou desse vídeo, inclusive é um ótimo texto, né? não se esqueça de curtir. Eu adorei. Isabela Boscov, você é incrível. Nós continuaremos no seu encalço. Sempre que você fizer um episódio, se for possível, reagirei, tá bom? Esse já é o terceiro episódio da Isabela que nós estamos reagindo aqui neste canal de Cortes. Ainda hoje tem o Cena a Cena do episódio 3 lá no canal principal, claro, vou entregar pra você. E além de tudo, tem pelo menos mais um vídeo aqui no canal de Cortes também, beleza? 19 horas ao vivo, tanto nesse quanto no principal. Hoje tem que ter live, não tem como fugir disso. Clica na curtida, deixa um comentário, obrigado pela presença. Membro aqui e acolá, em qualquer um dos dois canais, apenas R$2, tá bom? Obrigado por tudo sempre, desculpa da minha ausência e até já.